Desde o princípio, a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi chamada para erguer a tocha da verdade em um mundo mergulhado em trevas espirituais. Uma igreja que desafiou tradições, expôs erros e proclamou as mensagens mais solenes que o céu confiou à humanidade. Mas imagine por um instante, e se essa mesma igreja, conhecida como remanescente fiel, deixasse de proclamar a verdade, se por medo, comodismo ou influência do mundo, abandonasse sua missão profética, quem se levantaria para manter viva a chama que anuncia a breve e volta de Cristo? Hoje, mais do que nunca, essa pergunta ecoa com força. Se a Igreja Adventista parar de pregar a verdade, quem ainda lutará pela fé? Você estaria entre aqueles que permaneceriam firmes, mesmo quando tudo ao redor parecer ruir. Se você valoriza a verdade e acredita na importância de despertar outros para essa reflexão, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Juntos podemos manter viva a chama da fé, a missão histórica da Igreja Adventista. A Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu em meio ao fervor do movimento millerita no século XIX, quando milhares de pessoas despertaram para as profecias bíblicas, se passaram a estudar profundamente as Escrituras em busca da verdade. Fundada oficialmente em 1863, a IASD assumiu desde o início a missão de proclamar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 61 mensagens que advertem o mundo sobre o juízo, exortam a adoração ao Criador e enunciam os enganos do sistema babilônico. Essa missão não era apenas uma ideia, mas uma convicção que movia homens e mulheres simples a viajar de cidade em cidade, levando estudos bíblicos, imprimindo livros, enfrentando perseguições e sacrificando conforto em nome da verdade. Eles acreditavam que haviam sido chamados para restaurar doutrinas esquecidas, como a guarda do sábado bíblico, e para anunciar a iminente volta de Jesus com coragem e clareza. Durante décadas, essa chama missionária fez da Igreja Adventista uma voz profética no mundo, chamando milhões a se prepararem para o encontro com o Salvador. Essa história lembra a todos nós que a identidade da Igreja sempre esteve ligada à fidelidade à palavra e à coragem de proclamar verdades impopulares, os sinais de enfraquecimento espiritual. Com o passar do tempo, muitos sinais têm mostrado que a chama espiritual pode se apagar quando a Igreja se distancia de sua missão. Entre os principais indícios de enfraquecimento espiritual estão a acomodação, o mundanismo e as divisões internas. Quando parte do povo de Deus começa a buscar conforto, status ou aceitação do mundo, a mensagem perde sua força transformadora. Discussões políticas, escândalos envolvendo líderes, disputas por poder e fofoca se tornam mais importantes do que a oração, o estudo da Bíblia e o evangelismo. Essas atitudes desviam o foco da Igreja de sua verdadeira missão e criam um terreno fértil para o esfriamento da fé. A Bíblia alerta sobre esse perigo em Apocalipse 3, 151, na carta à Igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Este texto mostra que a indiferença espiritual é tão perigosa quanto a rejeição aberta da verdade. Quando a Igreja se torna morna, ela deixa de ser luz para o mundo e passa a se parecer cada vez mais com ele. Quando a verdade é substituída pela complacência, um dos maiores perigos para qualquer igreja é trocar a verdade pela complacência, suavizar mensagens para não incomodar, omitir advertências para agradar, diluir princípios para ser aceito. Quando isso acontece, a igreja perde sua identidade profética e deixa de cumprir o papel que Deus lhe confiou. Essa tentação de adaptar a mensagem sempre existiu. Em 2 Timóteo 4,34, Paulo já alertava: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A história mostra exemplo de movimentos cristãos que começaram fiéis à Bíblia, mas ao buscarem aprovação popular, abandonaram doutrinas fundamentais e se tornaram irrelevantes espiritualmente.
Eles perderam a coragem de denunciar o pecado. Preferiram discursos agradáveis e assim deixaram de ser instrumentos de transformação. A Igreja Adventista foi chamada para proclamar mensagens impopulares, mas indispensáveis, como o juízo iminente e a necessidade de arrependimento. Se essas verdades forem suavizadas ou escondidas, o povo de Deus se torna apenas mais uma instituição religiosa, sem poder real para impactar vidas. A responsabilidade individual dos membros. Mesmo que uma parte da liderança ou da igreja como instituição se desvie, a responsabilidade pela fidelidade nunca deixa de ser pessoal. Cada crente precisa ter a consciência de que sua salvação e compromisso com Deus não podem depender apenas do que a igreja faz ou deixa de fazer. O próprio Jesus alertou sobre isso em Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Apocalipse 3:11, a exortação é ainda mais clara. Venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Esses textos lembram que a fidelidade não é coletiva, mas individual. Cada membro deve estudar a Bíblia diariamente, buscar comunhão com Deus em oração e se esforçar para viver de acordo com os princípios celestiais. Ainda que muitos ao redor escolham caminhos mais fáceis, em momentos de crise espiritual, aqueles que se mantêm fiéis tornam-se luzes que brilham no meio das trevas e exemplos que inspiram outros a permanecerem firmes. Por isso, ninguém deve esperar que apenas pastores ou líderes sustentem a mensagem. Cada discípulo de Cristo tem a missão de ser guardião da verdade. O remanescente dentro do remanescente. Ao longo da história bíblica e da igreja cristã, Deus sempre separou um grupo fiel, mesmo dentro de seu próprio povo, quando a maioria se afastava dos princípios divinos. Esse conceito do remanescente dentro do remanescente mostra que, mesmo em meio a uma crise espiritual, Deus tem seus fiéis que não se curvam aos modismos ou aos erros. Na Bíblia encontramos exemplos claros. Em Israel, quando muitos se entregaram à idolatria, 7.000 permaneceram fiéis, como Deus revelou a Elias em 1 Reis 19, horas, e 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Entre os adventistas, essa ideia foi reafirmada por Ellen White, que escreveu que haverá reformas profundas dentro do próprio povo de Deus nos últimos dias. Em eventos finais, ela disse: a sacudidura mostrará quem são os verdadeiros fiéis. Esses fiéis não são definidos por cargos ou posições, mas por seu compromisso inabalável com a palavra de Deus. Eles podem ser membros simples, jovens, idosos, homens ou mulheres que decidem permanecer firmes, mesmo quando muitos abandonam a verdade. Eles são o remanescente que mantém viva a chama do Evangelho. Quem ainda lutará pela fé? Essa pergunta ecoa como um chamado urgente para cada um de nós. Se a igreja deixar de pregar a verdade com coragem, quem estará disposto a se levantar e lutar pela fé que uma vez foi entregue aos santos? Judas 1:3 nos exorta. Amadas, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A verdadeira luta pela fé não se faz com violência ou imposição, mas com amor, firmeza e fidelidade inegociável às Escrituras. Lutam pela fé aqueles que não se deixam corromper por conveniências, que não se calam diante do pecado e que continuam proclamando as verdades bíblicas, mesmo que sejam minoria. Hoje, mais do que nunca, Deus busca homens e mulheres dispostos a manter a chama acesa. O mundo precisa de cristãos que não vendam princípios por aplausos, que não troquem a verdade por popularidade e que se comprometam a defender a palavra de Deus até o fim. Você estará entre os que ainda lutarão pela fé? Como permanecer firme se a igreja se desviar? Se em algum momento a igreja como organização se afastar de sua missão profética ou começar a suavizar a verdade? Cada crente precisa saber como manter sua fé inabalável. Permanecer firme não depende de multidões, mas de um compromisso pessoal com Cristo. Algumas práticas são essenciais. Oração constante. Manter comunhão diária com Deus fortalece o coração para resistir às tentações e confusões espirituais. Estudo diário da Bíblia. Conhecer profundamente as Escrituras é a única forma de discernir o certo do errado, mesmo quando vozes dentro da própria igreja se tornarem contraditórias.
Pequenos grupos ou ministérios fiéis. Conectar-se com irmãos que compartilham o mesmo compromisso fortalece a fé e cria um ambiente de apoio espiritual. Dependência do Espírito Santo. Mais do que confiar em líderes humanos, é preciso buscar a orientação do Espírito para permanecer no caminho da verdade. Jesus deixou claro em João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Permanecer firme, portanto, não é apenas resistir a pressões, mas viver em união com Cristo, fonte de força e sabedoria para enfrentar qualquer crise espiritual. O papel dos leigos na manutenção da verdade. Nem sempre os líderes oficiais são os únicos responsáveis por manter a mensagem da verdade viva. A Bíblia mostra que Deus frequentemente usa pessoas comuns, homens e mulheres simples, sem cargos elevados, para cumprir sua obra quando os líderes falham. Em Atos 4:13, a coragem de Pedro e João, embora não fossem eruditos ou líderes reconhecidos, impressionou a elite religiosa. Quando viram a coragem de Pedro e João e perceberam que eram homens sem letras e sem cultura, maravilharam-se e reconheceram que haviam estado com Jesus. Os leigos, aqueles membros simples da igreja, têm um papel fundamental: estudar a palavra, compartilhar a verdade com humildade e firmeza, e ser exemplo vivo da fé no cotidiano. Não podem esperar que apenas pastores ou anciãos carreguem a responsabilidade de manter a mensagem pura. Essa participação ativa de cada membro é a garantia de que, mesmo diante de desvios institucionais, haverá testemunhas fiéis dispostas a proclamar a verdade em suas famílias, comunidades e até mesmo em ambientes onde a igreja oficial se calar. A promessa de Deus ao seu povo, apesar dos desafios, das crises e até das possíveis falhas institucionais, a Bíblia garante que Deus jamais abandonará seu povo fiel. Ele prometeu preservar um remanescente até o fim dos tempos, um grupo que guardará os mandamentos e terá o testemunho de Jesus. Apocalipse 12:17. Jesus mesmo alertou em Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa promessa é fonte de esperança e confiança para todos que temem a Deus e desejam manter-se fiéis. Mesmo que a instituição enfrente crises, escândalos ou desvios, a obra de Deus continuará sustentada pela fidelidade daqueles que escolheram seguir a verdade a qualquer custo. É essa a certeza que fortalece o coração do verdadeiro cristão. Deus não deixará sua obra morrer. Ele levantará novos instrumentos, renovará o espírito dos fiéis e manterá viva a chama do Evangelho até o último dia. Se a Igreja Adventista parar de pregar a verdade, você fará parte dos que ainda lutarão pela fé? Esta é uma pergunta que cada um precisa responder com sinceridade diante de Deus e da própria consciência. Permanecer firme não é fácil, mas é o chamado de todo cristão que ama a palavra e espera a volta de Jesus. A fé verdadeira não se mede pelo número de seguidores ou pelo poder institucional, mas pela coragem de ser luz em meio às trevas, pela determinação de viver conforme a Bíblia. Mesmo que isso signifique enfrentar isolamento, críticas ou rejeição, o futuro está em nossas mãos. Que cada um escolha ser um guardião da verdade, um soldado fiel que mantém a chama acesa até o último momento. Se este vídeo tocou o seu coração, compartilhe-o para que mais pessoas despertem para a importância de permanecer firmes na fé, mesmo quando tudo ao redor parecer ruir. Inscreva-se no canal, deixe seu like e fortaleça essa corrente de fidelidade. Também, se desejar contribuir para o fortalecimento deste trabalho, utilize o Super. Sua ajuda é fundamental para continuarmos levando a mensagem da verdade adiante.